finalmente, a OAB se manifestou oficialmente contra os abusos e excessos do STF contra o inquérito das fake news que já dura há quase 7 anos. Isso que acaba de chegar no G1. A OAB protocolou hoje no Supremo Tribunal Federal uma manifestação pedindo o encerramento do inquérito das fake news, que tramita na Corte há 7 anos. No documento, a entidade afirma que o inquérito foi aberto em situação excepcional, que já foi superada, e diz que inquéritos não podem durar indefinidamente, nem expandir demais o seu objeto de investigação. A OAB também solicita uma audiência com o ministro Edson Fachin, presidente do STF, para expor os argumentos sobre o tema. O texto é assinado pela Diretoria Nacional e por todos os presidentes das seccionais nos estados. Acho que politicamente é um avanço contra essa excrescência. Não tem outra palavra. Do inquérito das fake news, o inquérito aberto de ofício, um inquérito cujo relator foi escolhido pelo então presidente do STF, exatamente, Dias Toffoli, e que corre em sigilo. Ninguém sabe até hoje quantos são os investigados, o que eles fizeram, quais crimes cometeram, se serão julgados, se haverá denúncia, se um dia haverá uma conclusão dos inquéritos, e tudo cabe lá, inclusive momentos extremamente duvidosos em que o próprio relator, o ministro, é vítima, é investigador e é o julgador. O OAB envia ofício a Fachin pedindo o encerramento do inquérito das fake news no STF. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, protocolou, nesta segunda-feira, dia 23, uma manifestação ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, pedindo o encerramento do inquérito das fake news que tramita na Corte há quase 7 anos. Esse inquérito voltou ao noticiário nos últimos dias por causa de uma operação de busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que teve como alvo 4 servidores que atuam na Receita e são suspeitos de terem acessado e vazado dados sigilosos de parentes de ministro do STF. O que a gente está vendo nesse caso, desse inquérito, desse uso do inquérito das fake news para investigar esse vazamento agora, é uma coleção de impropriedades, né? Na verdade, você tem um vazamento que ninguém diz qual é o vazamento. Qual é o vazamento que está sendo investigado? Você não sabe. São vazamentos aí. Aí o ministro pede 140, busca no acesso de 140 pessoas. Se você está procurando quem acessou dados de 140 pessoas, significa que você não sabe o que você está procurando. Se você está procurando um vazamento, a não ser que tenha tido um leaks, um mega vazamento de dados que ninguém está sabendo. Não consta que seja isso. Se você for procurar acesso de 140 pessoas, é capaz de você achar algo. O nome disso na justiça é Fishing Expedition. Já que nós estamos com os nomes hoje, é Distinguish. É não sei o quê. O nome disso é Fishing Expedition. É uma prática ilegal de pesca probatória, da qual, por exemplo, a Operação Lava Jato foi muito acusada. Agora estão fazendo e parece que nada aconteceu, né? Você está falando de um vazamento que tem que ser investigado, se é que houve mesmo, já que nós não sabemos de que vazamento nós estamos falando, usando um inquérito em que o ministro Alexandre de Moraes é, ao mesmo tempo, vítima, relator, juiz e sei lá mais o que ele quiser ser, parece que ele vai achar que ele pode ser. Então eu acho que já passou da hora. Olha, Sadi, eu venho falando sobre esse inquérito desde quando eu ainda fazia o podcast Foro de Teresina, falando que esse inquérito não era legal, que não podia ser dessa forma. Eu ouvi no final de semana, até falei para o Fernando Barros, que é sobre esse assunto, está excelente. Exatamente, já desde aquela época já não caía bem. Agora então, e depois já acompanhei também em 2022, teve uma discussão sobre isso no Supremo, e o que está acontecendo agora é o que sempre acontece. Lá em 2022 já se falou, olha, está na hora de acabar, já resolvemos a questão das fake news, esse inquérito se desdobrou em outros, já existem outros inquéritos apurando milícias digitais, não há mais necessidade de você ter um inquérito completamente sigiloso, ninguém consegue ver o que tem dentro. O que acontece nesse inquérito é um grande mistério.
só serve para um ministro específico fazer o que ele acha que deve, sem que ninguém coloque freio. Isso não pode acontecer. Nós estamos falando aqui do judiciário, prestando contas à sociedade. E aí o que está acontecendo agora é justamente isso. Você tem um grupo que se preocupa com o devido processo legal e um grupo que quer esse privilégio. É como se fosse um salvo-conduto para que o Supremo faça o que quiser na hora que ele quiser, do jeito que ele bem entender. Juízes não estão acima da lei. Esse inquérito é a grande prova de que o Kleber Cabral do Unafisco estava certo, porque, veja bem, ele disse que está mais difícil investigar autoridades e ministros do Supremo do que o próprio PCC. E o que aconteceu com ele virou investigado. Ele fala autoridades da República, porque até autoridades da República, exatamente. Ele disse que está mais difícil investigar outras autoridades da República do que o PCC. E o que aconteceu com ele, apenas por falar isso, ele virou investigado. Qual foi o crime que ele cometeu? A informação que eu tenho até é que investigadores ficaram até, assim, meio constrangidos, sabe, com ter que tomar o depoimento por causa disso, porque a gente até comentou aqui que a gente não conseguia comentar com toda a profundidade que o caso exigia, porque a gente não sabia do que se tratava. E quando depois a gente soube pela nota da Unafisco que foi por causa das declarações à imprensa, realmente... Ou seja, ele provou a tese dele, né? Não, porque tem ele foi a prova do que ele mesmo disse. Você não pode emitir opinião que você vira um investigado num inquérito, que ninguém sabe o que está acontecendo dentro desse inquérito. Então, finalmente, a OAB de São Paulo se manifestou e eu acho que toda entidade que realmente se preocupa com o momento grave que a gente está vivendo, todo político, todo juiz, deveria olhar para esse momento como um momento definidor, decisivo. É a hora que você vai dizer de que lado você está. Esse inquérito virou um grande símbolo dos desmandos do judiciário no Brasil hoje. Esse inquérito, nenhum inquérito no STF, ele dura mais de 5 anos. Esse é o entendimento do STF, que chegou o inquérito até 5 anos, ele se encerra, eles fecham o inquérito. Esse é o único inquérito no Brasil que passa de 6 anos a quase 7 anos, né? E o Alexandre de Moraes, né, ele usa isso para fazer busca e apreensão. Ele usa esse inquérito. Então, parabéns aí à OAB que se manifestou, demorou a se manifestar, mas enfim, a OAB de São Paulo se manifestou. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilha. Até o próximo vídeo.